Louvado seja Deus, como é bom, né? Nós vermos as famílias reunidas na casa de Deus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, né, irmãos? Que Deus possa conduzir as famílias à sua presença. Nossa oração tem sido constante, nós temos clamado ao Senhor e pedido que Deus venha abençoar as famílias, trazê-las para o caminho. E Deus tem sido gracioso, tem nos atendido. Então a palavra que quero ler, irmãos, está em Mateus capítulo 6 e o verso 25. Quero falar nessa noite da ansiedade. Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestes a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. E aqui vamos ler, vamos agora orar. Querido Deus, bondoso Pai, Todo-Poderoso, Tua é a glória, Teu é o poder, de Ti vem a sabedoria. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê graça, ousadia e intrepidez, Pai, coragem, e também, Senhor, que o Senhor venha falar de forma clara aos corações dos Teus filhos, Pai, que possamos sair daqui abençoados e glorificando o Teu nome, Senhor. Esperamos em Ti, Senhor, que a Tua bondade, a Tua misericórdia seja conosco. Eu oro em nome de Jesus e Te agradeço. Amém? Amém. E amém. Podem sentar. Em nome de Jesus. Então esse é parte, né, do Sermão do Monte. Palavra da sabedoria, palavra do nosso Redentor, palavra de Jesus Cristo. Ele começa dizendo assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, beber, e quanto ao vosso corpo, do que haveis de vestir. Então o Senhor, Ele não está nos aconselhando, Ele está nos dando uma ordem. O Senhor está nos ordenando a não ficarmos ansiosos com coisas pequenas, quanto ao que comer, o que beber, o que vestir. No verso 33, ele diz que nós temos que nos preocupar com uma coisa só. Nós temos que buscar uma coisa só: o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, então, serão acrescentadas. Então nós temos que acatar o mandamento de Deus, irmãos. Ele não quer que andemos ansiosos. Sabemos que a ansiedade é a doença do século. Quem não tem ansiedade? Mas a Bíblia nos fala de dois tipos de ansiedade, né? A ansiedade que é boa, construtiva, né? E a ansiedade perniciosa. E o próprio apóstolo Paulo, ele nos fala desta ansiedade. Mais uma vez ele nos aconselha, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, ele diz que nós não temos que nos preocupar com coisa alguma, não temos que nos ansiar, andar ansioso por coisa alguma, mas as nossas preocupações devem ser conhecidas diante de Deus pela oração e a súplica.
Então é para nós colocarmos diante de Deus as nossas preocupações. Nós não temos que carregar esse fardo, irmãos. Amém? Vocês sabiam que a ansiedade é um fruto da queda? Porque a ansiedade, irmãos, por que nós ficamos ansiosos e preocupados quanto ao futuro? A ansiedade tem tudo a ver, está relacionada ao futuro. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ele está dizendo que nós não temos que nos preocupar com o futuro. Por quê? Porque o futuro não nos pertence. O amanhã pertence ao Senhor. Nós temos que colocar nas mãos de Deus a nossa vida e fazermos o que temos que fazer. Buscar a face de Deus e a ajuda do Senhor. E não entregar o nosso coração à ansiedade e às preocupações. Amém? O Senhor não quer que andamos preocupados. Temos que cumprir com as nossas tarefas. Né? Ele diz assim, considerai as aves do céu. Elas não trabalham. Elas não fiam, não guardam em celeiro. Mas ele não está dizendo aqui para nós não trabalharmos. Muito pelo contrário, a Escritura em Tessalonicenses diz que aquele que não trabalha, que não coma, né? E todos nós temos que trabalhar, cumprir com os nossos deveres. Ele não está dizendo aqui que os passarinhos, né? Os pássaros, eles ficam sentados com o biquinho aberto até que a comida venha no seu bico. Não. Não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que trabalhar, né? Cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres, e Deus cumpre com a sua parte. Nós não temos é que estar ansioso, preocupado. Mas isso também é inevitável, irmãos, porque todos nós temos esta preocupação, esta ansiedade no nosso coração, por conta dos nossos compromissos, não é verdade? Nós nos preocupamos com os nossos filhos, com o nosso trabalho, com as nossas dívidas, enfim, não tem como escapar disso, né? O que nós não podemos, irmãos, é deixar com que esta preocupação ela se torne perniciosa. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, o verso 28, nos fala da trajetória de todo o seu sofrimento que o apóstolo Paulo estava enfrentando por causa do evangelho e por causa do reino. E ele escreve assim, dizendo assim, 2 Coríntios capítulo 11, verso 28, além de todas essas coisas, o que ele falou antes, o que ele havia passado, naufrágio, prisões e tudo mais, ele diz assim no 28, além de todas essas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então ele sentiu um peso sobre ele. Ele tinha uma preocupação, uma ansiedade. Ele tinha preocupação por todas as igrejas. Então, Paulo era um homem ansioso, sim. Ele tinha preocupação, mas uma preocupação santa e amorosa e verdadeira. Esta preocupação, ela não é pecado. É uma preocupação construtiva. Temos que nos preocupar, sim. Nós temos um outro exemplo também, irmãos, de Jesus quando ele está fazendo uma visita para duas irmãs. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do 38 ao 42. Ele vai fazer uma visita na casa de Marta e Maria. E todos conhecem a história, né? Jesus chega na casa das duas irmãs, e ele é o convidado. E Marta, né? Ela corre, né, para fazer uma comida, talvez, para servir ao Senhor. E ela está bastante preocupada, ansiosa em servir o Mestre. Jesus está na sala, né, o quanto que Maria está aos pés de Jesus, né, ouvindo os seus ensinamentos, os seus conselhos. E Marta está muito preocupada e muito ansiosa com as suas tarefas. Ela está envolvida demais com o seu trabalho. E ela chega para Jesus e diz: mestre, o senhor não se importa que Marta venha me ajudar? Então Jesus responde para ela: Marta, Marta, tu anda tão ansiosa, inquieta e preocupada com tantas coisas. Uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus.
ao quanto que Marta estava atarefada, com muitos afazeres, com muito trabalho. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Sobre Marta. A sua falha não foi servir, porque o Senhor nos chamou para servir, não é? A falha de Marta não foi servir o mestre, nem os seus amigos. O problema, meus irmãos, é que o muito servir lhe trouxe a ela. O problema de Marta não foi servir, e sim se distrair e esquecer-se da presença de Jesus. Então é essa a ansiedade que é pecaminosa. Deus, ele não nos impede de servirmos e trabalharmos. Só que nós temos, irmãos, que fazermos isso, mas nunca perdermos a vista dele. Nunca podemos perder a visão, a presença de Jesus. Como Marta se ocupou demais com suas tarefas, ela perdeu a vista, a percepção. Ela não percebeu que o mestre, o dono da vida, o Salvador, o Emanuel, estava ali na sala. Mas por causa do seu muito serviço, das suas muitas tarefas, ela perdeu Jesus de vista. E esse é o grande perigo, meus irmãos. E esta é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Podemos sim nos ocupar com nossas tarefas, com nossas obrigações, mas não podemos perder Jesus de vista. Não podemos. Não podemos nos envolver tanto com tarefas, trabalhos e mais trabalhos. Sabemos que tem pessoas assim, né? Que estão super atarefadas, não tem tempo para nada, não é? E isto é uma ansiedade pecaminosa. Por quê? Porque esta ansiedade pela conquista, pelo adquirir coisas e buscar coisa, distancia o homem de Cristo, distancia de Deus. E ele perde a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, do Mestre, ouvindo seus ensinamentos. E ele disse: Marta, tu perdeu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Ele disse: uma coisa só é necessária. Eu me lembro do salmista, no Salmo 23, o Salmo 27 e o verso 3. Ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Filipenses capítulo 13 e o verso 13. Paulo disse: uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás fico e avanço para as que estão diante de mim, para o alvo da soberana vocação, Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, uma coisa é necessária, irmãos: deixar tudo para trás e seguir para o alvo. Isso sim é necessário. Isso deve ser prioridade na nossa vida. O problema, muitas vezes, irmãos, em Mateus 6,33, Jesus disse: vocês devem buscar em primeiro lugar, o reino, a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, se Deus não for o primeiro, o segundo ele não vai ser. Vocês entendem? Ele não aceita ser o segundo. Jesus, ele quer ser o primeiro na sua vida. Primeiro, antes de tudo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e maior mandamento. As demais coisas, comida, bebida, calçado, trabalho, saúde, virão depois. Quando nós buscamos o reino, a justiça de Deus, as demais coisas ele providencia. Ele disse: não se preocupe com o amanhã. O amanhã está nos meus cuidados. Deus, irmãos, ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Nós temos que nos lançar, nós temos que confiar no Senhor, na sua providência, nos seus cuidados. Nós precisamos viver na dependência de Deus. O problema, muitas vezes, irmãos, é que nós estamos muito ocupados em construir o nosso reino pequeno. Esquecemos de construir o reino
do rei. Estamos construindo os nossos castelos, os nossos sonhos. Estamos construindo o nosso reino. E estamos deixando a desejar o reino de Deus. E é o reino desse rei que nós temos que construir. Amém? Então, como é que vamos construir este reino, irmãos? Buscando a justiça, buscando a presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo, quando está falando de comida e bebida, ele diz assim: o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para quem não sabia o que é o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Quantos têm o reino de Deus aí? Aleluia! Aleluia! Jesus é a nossa justiça e o nosso justificador. Aleluia! Aleluia! O que ele foi fazer naquela cruz foi isso. Foi nos justificar diante de Deus. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, separados de Deus, mas a cruz nos uniu, nos reconciliou com Deus. Amém? Jesus é a nossa justiça. Deus olha para nós e vê a obra gloriosa do seu Filho em nossa vida, nos aceita, nos recebe. Amém? Louvado seja Deus. Quando o homem pecou lá no Éden, irmãos, ele foi separado de Deus. Ele foi separado de Deus. Uma das consequências da queda foi isso. Toda a raça humana foi separada de Deus. Por isso, então, esta consequência do pecado. O homem tem essa consequência e carrega essa consequência. O pecado, irmãos, quando ele foi realizado, ele tirou o homem da presença de Deus e colocou uma culpa. O homem se sentiu culpado. A Bíblia diz em Gênesis 3, capítulo 3, que 3:10, que quando Deus procura o homem depois da queda, a Bíblia diz que ele teve medo e foi se esconder. Ele teve medo, ele ficou com medo. Ou seja, a queda lhe trouxe isso: insegurança, incerteza, medo. Por isso que nós estamos assim, não temos certeza, não temos segurança. Por isso nós nos preocupamos quanto ao futuro. Porque lá no jardim, irmãos, não havia preocupação quanto ao futuro. O primeiro homem, o primeiro casal, eles não tinham preocupação nenhuma quanto ao futuro. Eles estavam na mão de Deus. Eles tinham o jardim, eles tinham todas as coisas. Mas com a queda, então agora sim, o homem ele tem isso no seu coração. Medo, dúvidas, incerteza. Porque a queda nos trouxe toda essa consequência. Todo esse mal que você vê no mundo. Tem gente que diz assim: mas aonde está Deus? Por que Deus permite? Mas não foi culpa de Deus. A culpa foi do homem. Deus colocou lá o jardim. No meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E deu uma ordem específica: de todas as árvores, come, beleza, come. De todas elas. É para ti. É para vocês. Deus colocou o homem no jardim. Mas aí a serpente, o mais sagaz de todos os animais, foi lá com sua sedução, tentou, enganou a Eva e ela desobedeceu e comeu do fruto que era proibido. E por isso nós estamos nesse caos, por causa da desobediência do homem. Deus não tem culpa de nada. São consequências do pecado. Porque toda essa dor, esse sofrimento, ansiedade, preocupação, fruto da queda, fruto do pecado. Fruto do pecado. É por isso que nós temos que colher as consequências. Não é? Ele vai até a serpente e dá uma sentença. Coloca uma inimizade entre a sua descendência e a descendência dele. Vai na mulher e diz: olha, por meio de dores e sofrimento dará à luz os teus filhos. Para o homem, ele diz: porque desse ouvido a tua mulher, a terra será maldita, amaldiçoada por tua causa. E do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes ao pó.
E assim tem sido todas as gerações. O problema de tudo, o causador de tudo, irmão, foi a queda do homem, a desobediência do homem. E hoje nós estamos colhendo esses frutos. Amém? O fruto amargo da separação. Então Jesus, né, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para acertar tudo, toda a desordem, toda a bagunça, para trazer tudo à ordem. O Filho de Deus vem a este mundo, o Filho de Deus, o Deus unigênito. A Bíblia diz que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós com poder e glória. Deus humanizou-se, se fez homem e veio até essa terra para colocar tudo em ordem, para nos devolver, irmãos, tudo o que foi perdido. Amém? Então Jesus vem à terra e se apresenta. Então ele está dizendo aos discípulos: olha, vocês não precisam mais andar ansiosos quanto ao futuro de vocês, quanto ao dia de amanhã. Eu estou aqui. Eu sou o Emanuel. Eu sou o prometido. É assim que nós temos que ver e crer, irmãos. Jesus é a solução para todo esse caos. Não há mais necessidade de nós ficarmos perplexos, inseguros quanto o dia de amanhã. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos na mão de Deus. Nós que cremos de todo o nosso coração, fizemos a confissão de fé, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascemos da água e do Espírito, recebemos o Espírito de adoção, somos filhos de Deus, não somos mais meras criaturas, somos filhos, e para os filhos há um futuro glorioso. Não temos que nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Um amanhã será um dia de glória, será um dia de bênção para todos nós. Por isso ele está dizendo: não vos inquieteis, não andeis ansiosos. 1 Pedro 5,7, a Bíblia diz assim: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, faça isso. Pegue toda a sua ansiedade, toda essa bagagem e lance sobre ele. Livre-se disso. Amém? Porque toda a nossa dívida foi paga no alto da cruz. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele recebeu toda a punição dos nossos pecados. A Bíblia diz que o castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, libertos e reconciliados com Deus. Por isso ele está dizendo: não andem ansiosos, creia em mim, creia no Pai, vou preparar-vos lugar. Então nós temos que crer no Senhor, irmãos, e buscar a face do Senhor, e estar alinhado com a vontade do Senhor. O conhecimento de Deus é lindo, é extraordinário. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nada e ninguém liberta o homem, só a verdade. A verdade que é Jesus. Por isso nós temos que buscar, irmãos, o conhecimento de Deus. Conhecer quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele tem para nós. De que maneira vamos conhecer isso? Examinando as Escrituras, examinando a palavra de Deus. Um dos efeitos, a fonte secundária da dúvida, da ansiedade, foi o pecado. O pecado lhe gera um medo e separa o homem de Deus. A Bíblia diz que quando Adão pecou, ele ficou com medo e se escondeu. Não é assim? Toda pessoa que está nessa situação, ele foge. Quantas pessoas têm fugido de Deus? E por que eles fogem? Por causa disso, por causa da culpa que são acusados. Olha só, em Gênesis 32:7, a Bíblia diz, irmãos, que quando Jacó descobriu que Esaú vinha na sua direção, imagina o medo dele. Ele havia enganado seu irmão, usurpado a sua bênção. Imagina o medo, ele sentiu muito medo. Quando também o rei Davi, no Salmo 32, o verso 3, ele fala do conflito interno do seu pecado não confessado.
Davi ele lutou muito com o pecado dentro dele, irmãos, e foi um sofrimento, um conflito interno. E ele só foi curado quando ele confessou, botou para fora. Tiago capítulo 5, verso 16 diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Aleluia. Então, meus irmãos, o pecado, ele está dentro de nós, todos nós fomos gerados no pecado, mas ele tem solução sim, e nós temos que nos livrar disso através da confissão, colocar para fora. Aleluia. Amém? Então, não viva ansioso, preocupado. Faça o que o Senhor está nos ordenando. Isto não é um pedido, não é um conselho. Jesus está dizendo para nós não andarmos mais ansiosos por nada nessa vida. Ele disse, olha, considere. O nosso Pai, Ele não alimenta as aves do céu que não trabalham? Olha os lírios do campo, né? Olha só. Então é para lá que nós temos que olhar, irmãos. E andar ansioso é uma demonstração da incredulidade. Ele diz assim, os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Com o dia de amanhã, com o que vestir, com o que comer. Quem é que se preocupa com isso? Os gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus. Aqueles que não fazem parte da igreja, não nasceram de novo, são os gentios. E ele disse, olha, são os gentios que se preocupam com essas coisas. Então Jesus está censurando, né, a incredulidade. Então se preocupar com essas coisas é demonstração da incredulidade e não de fé. Amém, irmãos? Então nós não temos que nos preocupar. Nós estamos nas mãos de Deus, nós somos servos de Deus e Ele tem cuidado de nós. Amém? Ele vai providenciar o que está faltando. O que eu tenho que fazer é buscar o reino de Deus. É fazer a vontade de Deus, irmãos. Amém? Jesus disse, aquele que pegou no arado, não olhe para trás. Então, o nosso compromisso com Deus é muito sério e nós não podemos voltar atrás, né? Porque se voltar para trás, né, é pior. Se com Deus está difícil, meus irmãos, imagina sem Ele, não é? Já que Ele iluminou os seus olhos, lhe mostrou o caminho, não é? Siga-o, siga-o. Então juntos vamos servir e seguir o Senhor em nome de Jesus. Amém? Esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês e quero convidar a vocês a virem à frente e vamos orar. Quero orar por você agora em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, meus irmãos.